Olá, boa noite. Boa noite a todos vocês que nos assistem, estão aí na sua casa. Peço a você que chame um companheiro seu, familiar, chame ele para assistir e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ok? Estamos aqui com o pastor Antônio Carlos e outros dois irmãos aqui da nossa juventude, o Stanley e o Rafael. Eu sou o Jefferson, muito prazer. Fique conosco até o final, ok? E que você possa se encher do Espírito Santo, tomar para si, aprender um pouco mais do que vai ser falado aqui, que você possa pôr em prática. Que nosso Senhor te ajude. Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos porque estamos tendo aqui a oportunidade de poder discutir e debater sobre coisas do teu reino, Pai. Ajuda-nos a pôr em prática e que, ao pôr em prática, possamos dar testemunho. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento aí meus irmãos. Vamos lá. Rafael, Jefferson, meu querido amigo, professor, pastor, Antônio Queiroz, um dos maiores teólogos que temos na nossa região. Falo isso sem medo. Ele é bênção na minha vida, me ajudou muito. E hoje está aqui para bater um papo com a gente e sobre um assunto que se faz necessário, porque estamos no meio da juventude, estamos vivendo um momento que essa geração nunca viveu, um momento de desafio, e que a gente tem que mostrar o nosso papel para a nossa sociedade. E o tema é o seguinte: é o papel do cristão no desenvolvimento da sua cidade. Dentro desse tema, a gente vai fazer umas perguntas e o pastor vai desenvolver o pensamento dele. A primeira pergunta, para a gente começar a conversar, pastor, é o seguinte: quais são os fundamentos bíblicos necessários para entendermos a relação entre o evangelho e a sociedade? Muito bem. Em primeiro lugar, boa tarde ou boa noite. Talvez vai ficar gravado, né? Então alguns irmãos vão assistir em outro horário. Quero, em primeiro lugar, parabenizar a juventude da igreja pela iniciativa, por essa presteza, por essa vontade de manifestar a virtude de Deus de formas diferentes, né? A gente não está refém ao templo, ao tempo e ao espaço, né? Vocês têm entendido que ser igreja, ela tem uma multiforma. Então, dessa forma que vocês estão fazendo, também estão comunicando o evangelho, estão expressando a graça, o amor, estão materializando virtudes. E isso é muito bom. Então, quero parabenizá-los por isso, pela iniciativa. E, em segundo lugar, quero agradecer a Deus pelo convite. Para mim é uma honra, um privilégio muito grande. E vamos lá, pergunta então, quais são os fundamentos que... Sim. Fundamentos bíblicos para entender a relação do evangelho com a sociedade, né? A gente precisa entender, assim, inicialmente, qual é o propósito de Deus em criar todas as coisas. Por quê? Porque o ser humano, no seu estado caído, ele é segmentário, ele é partidário, ele vai repartindo as coisas, mas não entende todas as coisas num todo. As partes sempre têm que ser vistas à luz de um todo, e não o todo à luz das partes. O que significa? Significa que não há uma dicotomia entre o evangelho e a cidade. Não há uma dicotomia entre o evangelho e nosso papel aqui. Não há. Na verdade, há uma inteireza, algo que Deus veio fazer no mundo ao criar o ser humano, e que, se a gente não entender bem isso, a gente se perde desse propósito. Por exemplo, Deus, ao criar todas as coisas, Deus queria ser conhecido no seu poder ou conhecido no seu amor? Deus, ao criar todas as coisas, Deus queria ser reconhecido, louvado no seu poder, ou sendo conhecido como um pai amoroso? Como um pai amoroso. Né? Os espíritos já começaram a manifestar aí. Mas, enfim, Deus, a vontade de Deus nunca foi ser reconhecido como um Deus poderoso. Até porque a gente não tem como conhecer o poder de Deus.
A gente sabe que ele é poderoso, mas quanto do poder de Deus, Deus utilizou para criar todas as coisas? Foi pouquinho? Foi muito? A gente não sabe. Mas a gente sabe a vontade de Deus ao criar todas as coisas. Qual é a vontade de Deus ao criar todas as coisas? Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27, vai dizer o que para nós? Façamos o homem conforme a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, o propósito de Deus era ser visto, era ser conhecido em toda a história por meio do homem que ele criou. Por isso, Deus cria o homem, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, Deus iria produzir uma imagem de si mesmo. Quem era a imagem de si mesmo? Cristo. O homem criado por Deus. Então, a partir da imagem do homem que ele criou, nós passaríamos a conhecer a Deus. Por isso que o grande lance do Evangelho não é buscar Deus no seu poder, mas o grande lance do Evangelho é conhecer Deus em seu amor. Porque é somente conhecendo Deus no seu amor que nós vamos realmente nos relacionar conforme nós podemos nos relacionar com Deus. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente poderia citar aqui vários versículos, como se fizesse uma colcha de retalhos para dizer, olha, está vendo? Jesus fez isso, olha esse momento na história. Mas, na verdade, o Evangelho todo, a Bíblia toda vai falar de dois espíritos que atuam no mundo. Um é o Espírito do Cristo, que vem lá desde a criação, e o outro é o Espírito do Anticristo. E existem várias formas desses dois espíritos se manifestarem. E se a gente não entender o Espírito de Cristo, embora na estética pareça até como algo sendo de Deus, mas na verdade não vai ser. Então vamos lá, quando Deus criou todas as coisas, Deus colocou o homem como coroa da criação e fez o que com ele? Deus declarou 3 verbos: façamos, criar e formar. Formar. Façamos, então Deus veio fazer conforme ele, veio criar conforme ele disse que faria, então Deus criou. Por exemplo, quando Deus criou o homem, quem foi criado primeiro, o macho ou a fêmea? Segundo Gênesis, vai dizer que homem e mulher os criou. A mulher já estava na criação do homem. Isso aí. Quando Deus criou todas as coisas, Deus não criou o macho primeiro e a fêmea depois. Deus criou a relação. Macho e fêmea os criou. Homem e mulher. Conforme a sua imagem. Então, a imagem de Deus é uma relação. Fora da relação não existe imagem de Deus. O indivíduo não é a imagem de Deus. A imagem de Deus é o nós. Tanto é que a cruz veio para fazer o que com eu? Matar. A cruz veio matar eu. Para quê? Para que nasça quem? Nós. O nós. Então, a vontade de Deus é criar um nós. Por quê? Porque Deus é um nós. Pai, Filho e Espírito Santo. Quem os cristãos chamam de Deus? A relação. Pai, Filho e Espírito Santo. Para nós, a relação é Deus. A relação perfeita, a comunhão perfeita é Deus. Então, Deus, que é uma comunhão perfeita, ao criar algo que seja a sua imagem, conforme a sua semelhança, o que Deus faria? Deus criaria uma relação. Por isso, Deus criou homem e mulher. E o que Deus fez? Deus os abençoou e disse: sejam férteis, multipliquem, encham a terra. Então, Deus falou de fruto, Deus falou de multiplicação e Deus falou de encher. Então, quem é aquele que Deus criou no mundo?
aquele que Deus criou no mundo é a sua imagem conforme a sua semelhança. O que ele faz no mundo? Ele multiplica a bênção que Deus já deu para ele desde a eternidade. Fazendo o quê? Enchendo a terra. Então, quem são os crentes? Os crentes não são aqueles que vão para a cidade para comer dela. Os crentes são aqueles que vão para a cidade para enchê-la. Por exemplo, o que a maioria das igrejas fazem? A maioria das igrejas gostam de reunir os crentes tudo no mesmo lugar. Por quê? Porque a gente pensa que ser crente é encher um lugar. É sermos muitos num lugar só. Mas o lance do evangelho é que Deus disse: nós somos um. Um em todos os lugares. Quem foi que disse, não sei se vocês lembram, quando Jesus foi expulsar aquele demônio lá daquele rapaz lá de Gadara, que Jesus chegou lá e perguntou o nome dele: qual é o teu nome? Vocês lembram? O que ele respondeu? Legião. Legião. E aí o texto vai dizer por que ele fala legião? Porque nós somos muitos. Então os demônios gostam de dizer que são o quê? Muitos. Muitos. Mas aquele que está em Cristo sabe que a ideia nunca foi ser o quê? Muitos. Sabe que a ideia sempre foi ser o quê? Um. Entendeu? Então hoje, o que Satanás fez? Satanás tirou Deus do lugar dele na vida do ser humano. Lá na queda, o que Deus faz? Deus pega, antes da queda, o que Deus faz? Deus vai formar esse homem. Como é que era esse homem? Deus primeiro forma, então, um macho. Primeiro Deus forma o macho. Na formação, Deus forma primeiro o macho. Na criação, Deus faz a relação. Mas na formação, primeiro vem o homem. Do pó da terra. Mas por que Deus não fez a mulher também do pó da terra? Não podia fazer 2 bonequinhos? Bonequinho menino e bonequinho menina? Mas por que Deus não faz, na formação, Deus não faz os 2 bonequinhos e sopra nos 2? Faz um. O que a gente precisa entender é que em Gênesis capítulo 1, Deus está declarando, revelando a planta eterna, o propósito eterno. Em Gênesis 1, 26 e 27, Deus está criando a forma humana Cristo, que não é Jesus. Jesus não é criado. Jesus é gerado. Mas a forma humana Cristo foi criada. Então, quem é o casal que Deus criou em Gênesis capítulo 1, 26 e 27? O casal ali é Cristo e a igreja. Não é Adão e Eva. Adão e Eva é canteiro de obra. Adão e Eva é a semente que Deus criou. Por isso que o Evangelho vai dizer, Paulo vai dizer, que Jesus é o último Adão. E não o segundo Adão. Último por quê? Porque é a obra concluída. É obra acabada. O primeiro Adão, e não fala o segundo Adão. Fala o primeiro Adão e o último Adão. Por que o último? Porque ele, Adão, lá em Gênesis, é só uma semente. Mas o Cristo, morto e ressurreto, é a obra concluída daquele que é a imagem. Por exemplo, Adão é a imagem de Deus na sua expressão relativa. Cristo é a imagem de Deus na sua expressão absoluta. Estão entendendo? Devagarinho eu sei que a gente vai desenvolvendo. Por que a gente está falando isso? Porque a gente precisa entender
que o que Deus está criando é uma relação. Por quê? Porque todo o propósito de Deus ao criar todas as coisas é ser visto, é ser conhecido. E quem Deus é? Deus é uma relação. Então, ao criar um ser que seja a sua imagem, conforme a sua semelhança, Deus criaria o quê? Uma relação. Então, quando Deus está formando o homem, conforme ele criou no capítulo 2, Deus primeiro forma o homem, porque primeiro vem quem? Quem é a origem de todas as coisas? Quem é a base de todas as coisas? Cristo. Lá em João capítulo 1 vai dizer que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito teria sido feito. Então, por que Deus está formando primeiro o macho? Porque o macho formado em Gênesis, primeiro, é uma parábola daquilo que é eterno. Não estou dizendo que é fábula. Por quê? Há uma diferença entre fábula não necessariamente é aquilo que aconteceu. Parábola aconteceu, mas aquilo está apontando, pode ter acontecido ou não, mas está apontando para algo maior. Eu creio que é assim que aconteceu, conforme está no texto. Ponto. Então, só estou falando isso para depois, não, mas o pastor falou que é parábola. Não, parábola e fábula são diferentes. O texto bíblico, para mim, não é uma fábula, mas é uma parábola, conforme o autor de Hebreus vai dizer que o Antigo Testamento é uma parábola daquilo que Jesus veio demonstrar. Mas vamos lá, que pode parecer que a gente está dando volta. Não, nós estamos falando de diversas formas sobre um assunto só. Nós estamos falando sobre as bases bíblicas para a gente conversar sobre o nosso papel na sociedade. Então, por que Deus vai lá, vai formar esse homem, esse macho primeiro? Primeiro, porque ele é uma prefiguração daquele que é antes de todas as coisas, que é quem? Cristo. Só que nesse processo todo, Deus dá autoridade para ele nomear, tanto é que quem vai lá dar o nome aos bichos, quem vai dar nome a todas as coisas? É esse homem. E Deus, quando forma esse homem, Deus forma esse homem depois de tudo já estar pronto. E Deus coloca esse homem com uma ordem para ele: cuidar e lavrar da terra. Lavrar a terra. A palavra cuidar ou lavrar ali a terra, ela tem a mesma raiz da palavra hebraica para adorar. É avat. Ou seja, o homem foi criado para trabalhar na terra, administrando todas as coisas, segundo o propósito eterno de Deus. Então, adorar é a mesma coisa que trabalhar. Entende? Trabalhar. Então, ali, antes da queda, Deus está instituindo a adoração a Ele como uma manifestação do trabalho do homem na administração da terra, no cuidado da terra, na consciência com o seu irmão. Por exemplo, por que nós estamos sofrendo com Covid? O problema foi a adoração. Porque se nós adorássemos a Deus por meio do nosso trabalho, nós dominaríamos a cultura, não exploraríamos a terra como exploramos, não atacaríamos o bioma como atacamos, não deixaríamos os nossos irmãos chineses passar tanta fome a ponto deles comerem bicho e se contaminarem e contaminar o resto do mundo. Entenderam? Então, quando Deus vai formar esse homem lá, ele cria esse homem está de boa, o macho está de boa, ele está bem, ele está andando lá, ele não está reclamando de nada. Quem foi que disse que não era bom o homem estar só? Foi o próprio Deus. Mas Deus, a gente não diz que Deus mais o homem é a maioria, mas Deus disse no Éden que Deus mais o homem é igual ao homem o quê? Sozinho. Deus disse que o homem estava sozinho, mas Deus não ia lá todas as tardes?
Como é que esse homem está sozinho? Porque a imagem de Deus não é bom porque o contrário de bom é mal. Então é mal o homem viver o quê? Sozinho. Porque nem Deus é Deus sozinho. Deus é Deus em relação. Então o homem sozinho não é o quê? Homem. O homem só é homem na sua expressão singular da relação. Então o que Deus faz? Deus vai lá, bota esse indivíduo homem para dormir. O que é o sono que o homem tem ali? O sono ali, um sono profundo, é um eufemismo para a morte. O que Deus fez com o indivíduo? Matou. Para quê? Para que nascesse uma relação. E por que Deus tirou do homem a mulher? Porque o homem isso já simboliza Cristo e a mulher a igreja. Porque eles têm a mesma substância. Eles são a mesma pessoa. Quem é a mulher? A mulher é a versão feminina do macho. Quem é o macho? O macho é a versão masculina da fêmea. Mas os dois são um. Deus não criou gênero masculino e gênero feminino. Deus criou o gênero humano com duas percepções, macho e fêmea. Se não me engano, Paulo vai falar que não há homem, não há mulher, não é... Não há mais. Cristo é tudo em todos. Nós somos um. Nós somos um. Essa é a perspectiva eterna. Então, quando o macho que cai no sono profundo olha ali a sua esposa, a sua mulher, tanto é que o nome dela antes da queda. Qual é o nome da mulher antes da queda? Qual é o nome da mulher antes da queda? Adão. Qual era o nome do macho antes da queda? Adão. Quando Deus chamava Adão, quem vinha? A relação. Não vinham os dois. Não tinha dois. Um. Havia um. Crescei e multiplicai. Quanto que é 1 vezes 1? 1. 1 vezes 1 vezes 1. 1. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Sempre vai dar o quê? 1, porque nós, embora somos muitos, mas na verdade somos um. Então Deus está fazendo aquele indivíduo entrar em sono profundo para que da mesma substância dele a mulher fosse formada. Entende? Então, quando o homem vê a mulher, qual foi a frase assim, cabal que ele fala? Ela é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Por quê? Ela é uma extensão de mim. Ela sou eu. Ó, ela é nós. Ela é nós. Ela sou eu, estou me vendo nela. Eu estou me vendo nela. Então Deus vai lá e cria. Agora Deus forma conforme Ele criou. Primeiro Ele criou, depois Ele deu a forma. É como essa nave aqui. Primeiro ela foi criada onde? Numa planta. Numa planta. Primeiro ela é criada numa perspectiva invisível. Mas ela é real. Está lá a planta, os fundamentos, tamanho, as dimensões. Tudo aquilo ali ainda é invisível, mas é real, é verdadeiro. Há uma planta. Agora o pessoal vai entrar com a mão de obra para dar o quê? Forma. Forma. Então, Gênesis 1 é a planta eterna. Gênesis 2 é o início da obra que vai ser consumada onde? Na cruz. O que Satanás propôs para o homem? Satanás propôs o que para o homem? Olha, o que Deus disse? Olha, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você comer, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedor do bem
e do mal. Mas Deus já não tinha criado um homem semelhante a Deus? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus já não tinha dito para o homem frutificar. Então, Satanás não mudou o assunto do fruto. Satanás mudou tanto o fruto quanto Deus de lugar. Não. No dia em que você comer, então você será. No dia em que você comer, então você será como Deus. Só que Deus já disse que nós éramos semelhante a Ele. Então o homem cai na conversa de Satanás. Por quê? Porque Satanás não é um poder sobre os seres humanos. Satanás é uma sedução, é uma tentação, mas não é um poder sobre os seres humanos. Você já imaginou se o diabo tivesse poder sobre nós? Nós estaríamos mortos. Mas Satanás é uma sedução, é uma tentação, é uma influência o tempo todo. Ele quer influenciar o tempo todo o ser humano. E ali no Éden ele consegue, ele seduz, ele tenta. E aí, como é que começa a queda? Os seres humanos, então, vindo que a árvore era boa, o fruto agradável para dela obter entendimento, comeu e deu ao seu marido. O que isso significa? Que agora o ser humano ele vai viver para fazer as coisas para um dia se tornar alguma coisa. Sendo que o Evangelho diz, não, vocês já são. E porque vocês já são, deem fruto segundo a espécie que vocês são. Vocês não têm que fazer alguma coisa para ser. Vocês são, e porque são, multipliquem o que vocês são. Então, para a gente, assim, eu sei que falar sobre as bases, porque eu falei, né, eu posso citar versículo, não, que a Bíblia diz isso, que a Bíblia diz aquilo outro, mas se a gente não entender bem os fundamentos, a gente vai entrar numa sistematização e vai perder o espírito. Mas a gente precisa ser guiado por esse espírito. Por quê? Porque a história bíblica toda vai falar desse homem que está correndo desse plano eterno de Deus e da busca de Deus por esse homem que se perdeu desse propósito eterno. Por exemplo, quando é que acontece a primeira nomeação do homem para com o homem? Né? A Bíblia vai dizer que Adão chamou Eva de Eva. Eva foi chamada de Eva depois da queda. Agora eles não são mais um nós. Agora é um eu e tu. Não é mais Adão, um nós. É um eu e tu. E a partir desse eu e tu, começa todas as desgraças. Porque nós não vamos para a vida como quem vai revelar para as pessoas que, na verdade, nós somos um. Que nós somos um nós. E não que nós é eu, tu. Estão entendendo? Por isso, quais são as bases bíblicas? As bases é que nós fomos criados em Deus para sermos uma família. E o ser humano, fora desse entendimento, ele acha que ele tem que fazer alguma coisa para alcançar o favor divino em detrimento da relação. Onde acontece o primeiro assassinato? E por que acontece o primeiro assassinato? Vocês lembram? Inveja. Acontece o primeiro assassinato por causa de um culto. Por causa de um culto. Em família e por causa de um culto. Por causa de um culto. Primeiro assassinato, primeiro assassinato foi um fratricídio. E por causa de quê? Por causa de um culto. Onde um pensou o quê? Lembra qual foi a promessa que Deus fez para o casal, apesar da queda? Olha, da semente da mulher surgirá um
que esmagará a cabeça da serpente. Essa vai ferir o calcanhar, mas o filho, a semente da mulher, vai ferir a cabeça, vai esmagar a cabeça da serpente. Quem foi o primeiro filho a nascer depois dessa fala? Caim. Que Caim pensou que seria o eleito que esmagaria a cabeça da serpente? Ele. Quando eles vão fazer um culto e ele vê que Deus se agradou da oferta de Abel e não da dele, o que ele pensou? Esse cara vai tomar o meu lugar. Esse cara é o meu concorrente. Então, o espírito de Caim é o espírito que vai para a vida olhando as pessoas como seu rival, como seu concorrente, como aquele que pode impedir dele ter o seu verdadeiro prazer ou sua verdadeira vitória. O espírito de Caim vai para a vida como quem tem que eliminar o seu concorrente, o seu rival. Como quem tem que competir o tempo todo. Conhece gente assim? Entende? Como tem que competir o tempo todo. Então, o que eu queria dizer aqui, até aqui? Que nesse processo, esse espírito de Caim vai buscando, porque quem é o primeiro cara a formar uma cidade? Caim. E Caim forma uma cidade baseada no algo que Deus fez com ele para contenção da maldade. E ele transforma aquilo num benefício para si mesmo. Está vendo essa marca aqui? Por que Deus fez isso? Para parar a violência. O que Caim faz? Não. Está vendo? Ó? Quem tocar em mim vai ser punido 7 vezes mais. Então todo mundo, cara, esse cara tem uma relação especial com Deus, olha só. Então vamos ouvir esse cara. Caim forma uma cidade em cima da manipulação religiosa e a partir de algo que Deus tinha dado para ele como um freio de maldade. Você imagina um cara que chega num lugar e a gente sabe que ele matou o irmão. Alguém ia ficar sossegado lá desse cara? Claro que não. Então alguém, meu irmão, vamos matar esse cara antes que ele mate alguém. Então Deus fez o quê? Para acabar com a violência, Deus deu um sinal que frearia isso. Então, por que eu quero fazer só essa introdução aqui, que eu sei que está um pouquinho longa, mas eu queria fundamentar isso. Que isso vai percorrer, você vai ver a maldade crescendo, essa individualização, você vai vendo cada vez mais o ser humano amando a si mesmo. Amante de si mesmo, não pensando comunitariamente, não pensando relacionalmente, não pensando como um. Isso dá no dilúvio, isso dá lá em Babel. O que Babel é? A torre de Babel é um zigurate, onde o homem estava pretendendo chegar ao céu. O homem queria chegar ao céu. Mas para quê? Para ter o seu nome famoso. O zigurate era, na verdade, uma torre, como se fosse uma pirâmide muito grande, com uma escadaria enorme, que eram feitas ao lado dos templos religiosos. Mas para quê? Para tentar seduzir a divindade, para que a divindade trabalhasse em favor deles, dando vitórias militares, saúde, prosperidade, colheitas fartas. Por quê? Porque aqueles homens queriam usar da religião para manter o seu nome famoso e para que eles não fossem espalhados, ou seja, para que eles não fossem em todos os lugares, mas para que eles fossem muitos em um lugar só. Entende? Qual é a ideia da Babilônia? É sermos muitos no lugar só. Como é que se junta a cidade? Muitos no lugar só. Por que nós temos tantos problemas sociais na cidade? Porque são muitos num lugar só. E aí nós esquecemos que Deus nos criou para sermos um em todos os lugares. Aí Deus espalha, entra Gênesis 12. Gênesis 12, quem que aparece? Deus chamando
Abraão, ou Abrão. Abrão, sai do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão, eu vou fazer de você uma bênção. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, eu vou fazer de você um pai. Qual era o propósito de Deus ao criar o ser humano? Ser reconhecido no seu poder ou ser conhecido no seu amor paterno? O que Deus está ali de novo em Abraão reafirmando? Que o propósito dele para toda a terra é formar uma única família de muitos filhos que estarão em todos os lugares, mas sendo um. Perfeito, pastor. Então a gente pode concluir que o propósito de Deus para a sua criação é totalmente relacional. A gente tem que olhar para a sociedade, então, não de forma separada, mas entendendo como uma extensão de nós. E olhar que são irmãos nossos que estão perdidos e que precisam encontrar sua identidade em Cristo na sua criação. É por aí? Sim, é bem por aí. Por quê? Porque, por exemplo, se a minha filha está passando necessidade, eu não vou fazer ação social com a minha filha. Eu vou assumir a responsabilidade de pai. Então, um crente em Cristo Jesus não faz ação social. Ele assume a responsabilidade dele pela família. Jesus não veio aqui para fazer uma ação social. Jesus veio aqui para assumir a responsabilidade dele pela família que o Pai criou. Então, ali não está um Deus, embora Jesus seja Deus, morrendo para que todas as pessoas pudessem ser súdito dele. Ali está morrendo um filho que revela o amor do Pai pelos seus irmãos. Entende? Ali está um irmão morrendo por aqueles que ainda o olhavam como inimigo. Ali estava um irmão morrendo pelos seus irmãos que ainda estavam na condição de pecador, na situação de pecadores. Mas ele já enxergava como irmão. Por isso que Isaías vai dizer que ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará o quê? Satisfeito, porque ele estava vendo tudo a partir da perspectiva eterna. E a partir da perspectiva eterna, Deus nos criou para sermos uma família. Então Jesus veio cumprir a sua responsabilidade na família. Não era uma ação social. Vamos tentar digerir aqui bem rápido. Ó, vamos lá. Eu vou fazer uma fala, Sim. Aí você pensa, tá? Vamos lá, vai lá, pode ir? Por exemplo, por que um cristão não se deita com uma prostituta? Porque não é justo ele explorar a irmã dele. Ela está, muitas vezes, na situação de prostituta porque ela não sabe quem é o pai dela. Mas nós conhecemos. Então, um cristão não se deita com a prostituta, não é porque ele vai se contaminar com ela. É porque ele não quer contaminá-la com a maldade dele, porque agora ele sabe quem ela é. Sua irmã, criada em Cristo Jesus desde a eternidade, predestinada e eleita por Deus para ser família de Deus. O cristão sabe disso. Então, pastor, nesse momento eu fico pensando que eu posso estar em dívida, porque ao ouvir essa palavra eu passo a pensar, eu começo a entender assim. Anteriormente, quando eu, achando que iria convidar alguém, essa pessoa vir ao culto, assistir, e de repente em algum momento se decidir, eu nunca imaginei, nunca pensei nessa pessoa como o meu familiar que estava desgarrado. Uhum.
Muito bem. Nunca imaginei isso, mas na sua fala remete a isso. Sim. Seriam todos meus irmãos e talvez eu devesse, talvez não. Aí a gente passa a entender que deveríamos estar com total afinco em tentar nos esforçarmos para tentar trazer essa pessoa. Muito bem. Sabe? Muito bem, muito bem. É isso mesmo, irmão. Porque Jesus não nos chamou de irmãos quando nós já parecíamos ser irmãos dele. O autor de Hebreus vai dizer que ele não tem vergonha de nos chamar de irmãos, sendo nós pecadores. Como é que nós podemos ter a pretensão de não tratar as pessoas que ainda não conheceram o amor do Pai delas, do nosso Pai? Como é que a gente pode ter vergonha de não tratá-las como irmão, já que Jesus não se vergonhou de me tratar como irmão muito antes de eu conhecê-lo como representante do Pai, como meu irmão? Jesus provou o seu amor por nós quando nós ainda éramos pecadores. Tudo que Jesus fez não foi numa perspectiva relativa, temporal e passageira. Tudo que Jesus fez foi numa perspectiva eterna, numa perspectiva subjetiva, mas concreta. Porque tudo que se vê é temporário, é passageiro. Por que você acha que o Evangelho vai dizer: aquele que ama mais seu pai e a sua mãe do que a mim, não é digno de mim? Porque se você chama de família só aquilo que parece família, você não é digno dele. Porque Jesus chama de família aquilo que não parece com a família dele. Somos nós. Então, se Jesus chama de família aquilo que não parece com a família dele, quem somos nós para chamarmos só de família aquilo que parece minha família? Por que Deus mandou Abraão sair do meio da sua parentela? Porque, Abraão, você não pode entender que família é o que parece. Família é aquilo que eu criei. E eu criei todos vocês num só, em Cristo Jesus. Por isso que não há mais escravo, mais grego, mais homem, mulher. Por isso que Cristo é tudo em todos. Entende? Então um cristão, ele vai para a padaria para comprar pão ou para ver o seu irmão padeiro? Ver seu irmão. O cristão vai para um emprego para ele ser abençoado ou ele é a bênção daquele lugar? Porque é ele que ilumina aquele lugar. Porque é ele que diz e ele que sabe que quem está trabalhando lá são seus irmãos, que estão no estado de cegueira, mas são seus irmãos, numa condição ainda de caído. Porque nós não cremos numa salvação futura. No dia em que ele crê, então será. Nós cremos numa salvação de perspectiva eterna. No dia que ele crê, então ele conhecerá a origem dele, os fundamentos da vida dele, o propósito da vida dele. Porque antes dele ser formado no ventre da mãe dele, Deus já o conhecia e o chamava pelo nome. E esse nome é o nome que Deus deu para ele na eternidade. Estão entendendo? Então, como é que eu posso tratá-lo? A partir da história. A partir da história ele está caído mesmo, está perdido. Mas a partir do plano eterno, ele foi criado para ser imagem conforme a semelhança de Deus. Só que ele não sabe disso, ele ainda está cego. Por que a Bíblia diz para nós, em 2 Coríntios capítulo 10, a partir do verso 3, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais,
mas sim poderosos em Deus para a destruição de fortalezas, derrubando todos os sofismas e toda pretensão que se levanta contra todo argumento que se levanta contra o conhecimento de Deus. Porque a maior cegueira que o homem pode ter na vida é do entendimento. Os homens estão na sua condição de perdido porque eles estão cegos no seu entendimento. Então, o evangelho não é para mudar a situação das pessoas. O evangelho veio aqui para que, em mudando a situação das pessoas, a mente delas possam ser transformadas, para que elas possam entender que o projeto eterno era serem filhos e não ter a vida mudada, não ter a situação mudada. Dito tudo isso, como é, na visão do Senhor, que o jovem cristão pode influenciar aonde ele passa? Isso é fundamental, porque, infelizmente, nós passamos a ensinar os jovens a comer o mundo. Que ele precisa ir para o mercado de trabalho para ele ser alguém, para ele se estabelecer. Precisa ganhar o mundo, né? Ganhar o mundo, exatamente. Né? E o Evangelho vai dizer que Deus fez a gente para darmos de comer. Que, na verdade, nós seríamos a fonte. Né? Quando Jesus vai conversar com aquela mulher samaritana, me dá água de beber. Aí ela, como é que você, judeu, vem aqui, pede. Ele, se você soubesse, você me pediria e eu te daria. E Deus fez da gente essa fonte a jorrar. Então, um jovem cristão, ele precisa ver a faculdade não como meio dele ganhar a vida, mas ele precisa ver a faculdade, o estudo, o trabalho, tudo que ele fizer, como um meio de traduzir oportunidade, né? A bênção que Deus fez dele para o mundo. O que Deus disse para Abraão? Sê tu uma bênção. Então, o propósito de todo jovem cristão é ser uma bênção em todos os lugares. E não achar que as coisas que ele vai ter na vida é que é a bênção para ele. Não. Muita gente hoje quer se estabelecer primeiro, quer ter uma segurança primeiro, para depois, inclusive, casar. Mas eles esquecem que Deus não fica tendo plano remendado. Quando Deus colocou o homem aqui, ele já fez com tudo pronto. Agora o homem tinha que conhecer o que já era, o que já estava pronto. Então, muita gente quer fazer uma vida idealizada por ele, mas ele não conhece a vida que já está pronta por Deus desde a eternidade. E que agora, por meio do estudo, por meio do trabalho, por meio do namoro, agora ele vai materializar. Quer ver que muitas vezes o jovem vai namorar? Aí fica assim, meu Deus do céu, vou namorar hoje com aquela enviada. Meu pai, como é que vai ser? Aí ele ora assim, meu Deus, não deixa eu entrar em tentação. Meu pai do céu, aí clama, ora, jejua. Meu Deus, vai. E quando sai do namoro, às vezes, volta para casa com a consciência pesada. Meu pai do céu, o que eu fiz? Meu Deus, me perdoa. Só que se ele entendesse quem é ele não ia namorar com medo. Ele ia namorar com a certeza. Hoje, essa minha namorada vai ver como é que um filho de Deus namora. Hoje eu vou comunicar as virtudes do meu pai. Ela não é o meu brinquedo. Eu não estou ali para me divertir com o corpo dela. Eu estou ali para revelar a virtude do meu pai para ela. Foi o que Jesus fez com aquela mulher na beira do poço. Está ali meio-dia, 5 maridos, quantas relações complicadas. Mulher deveria ser muito bonita, para casar 5 vezes, tem que ser muito bonita. Então Jesus vai lá, ela, é mais um, que papo é esse? Ela quase que insinua que Jesus está querendo dar em cima dela. Mas Jesus não trata assim. O que Jesus faz? Hoje essa mulher vai ver como é que um filho de Deus trata uma irmã. E ele revela a virtude.
Então a gente precisa ter esse espírito. Eu comecei falando sobre o espírito, porque o espírito de Caim é: como é que eu posso fazer para me dar bem? Quero fazer uma faculdade que eu me dê bem. Eu quero arrumar um emprego que eu me dê bem. Eu quero arrumar um namorado que seja bem para mim. Esse é o espírito de Caim. Mas como é que é o espírito de Cristo? O que eu posso fazer para revelar o amor do Pai? Porque o segredo da vida cristã não é se revestir de coisas para provar que Deus está conosco. O segredo da vida cristã é a gente sacrificar a nossa vida para revelar que o Pai é pelo meu irmão. Jesus é Deus conosco e não Deus por ele. A gente não está aqui para provar que Deus é conosco. Nós estamos aqui para revelar que Deus é pelas pessoas, é pelo meu próximo. Então nós sacrificamos o nosso corpo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Para quê? Para revelar esse amor do Pai aos irmãos. Então o que a gente pode fazer? Tudo. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para revelar o amor do Pai aos seus irmãos. Significa se dedicar bastante. Por isso que é dia e noite. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas ante o seu prazer está onde? E o que ele faz dia e noite com ela? Medita. Então a dedicação não está na tarefa. A dedicação está na meditação. Perfeito. Pastor, pegando um gancho na missão do jovem cristão em relação a manifestar o amor do Pai, a evangelizar, se a gente olhar um pouco para a história, em alguns momentos a preocupação era só em relação à alma, à salvação, como se houvesse uma separação das necessidades físicas. Então, e até hoje em dia também, às vezes a gente se preocupa muito com a salvação da alma como se fosse algo separado do corpo. E fala um pouquinho aí, a nossa preocupação evangelística, de cuidar do próximo, precisa ser em relação à salvação também, falando, né, futuramente, eternamente, mas também a gente não pode esquecer do lado social. Não existe essa separação ou existe? Não existe, porque nós somos seres integrais. Deus soprou no ser humano e fez dele alma vivente. O que o ser humano é? É alma vivente. Eu não vou entrar aqui nessa dicotomia ou tricotomia que ocorreu por conta da filosofia e dizer que o homem acabou segmentando, né? Mas, na verdade, Deus criou o ser humano para a terra. O que é a salvação da alma? Né? Nós estamos em busca da salvação da alma. É a salvação do ser pela transformação da consciência de que ele foi criado para ser filho de Deus. De modo que agora ele, de forma visível, vai traduzir essa natureza invisível. Entende? Por quê? Porque em Cristo ele foi criado. Isso é invisível. Agora ele sabe que todo o seu empenho não é para espiritualizar todas as coisas. Agora ele sabe que todo o seu empenho é para materializar aquilo que é espírito. Perfeito. Que é a família. Que é esse amor. Então ele se sacrifica agora para materializar. Quem é Jesus? Jesus é espírito vivificante. Todo o sacrifício dele foi para tornar materializado o seu amor. Entendeu? Então Jesus não pegou todas as coisas e tornou ela espiritual. Vamos tornar esse púlpito espiritual. Não. Ele pegou aquilo que é espírito e tornou matéria. Entende? Essa é a ideia. Porque isso é eterno, é concreto e absoluto. Quer ver? Eu vou falar para a gente encerrar aqui, senão por causa do tempo de vocês, né?
Por exemplo, esse microfone aqui, pensa rápido. Ele é abstrato ou concreto? Pensa rápido. Concreto. Da mesma forma, para a gente ser honesto, o espírito é abstrato ou concreto? Aí pegou. Fala. Agora eu vou escolher concreto. Já aprendi? Hã? Você antes ia ser abstrato. Por quê? Como é que você vai chamar? Quantos anos vai demorar? Você vai ficar naquela definição lá daquelas Sim, aulas de das português, aulinhas, você toca, o concreto não toca. Não, Não é... Exatamente. Por exemplo, quantos anos vai demorar? Esse microfone vai demorar 2000 anos? Ah, não sei. Você acha que ele dura 2000 anos? Não. Lógico que não. Como é que você chama algo que é passageiro de concreto? E como é que você vai chamar aquilo que é eterno de abstrato? A gente tem uma confusão na cabeça da gente. Tudo que é invisível é concreto, de modo que aquilo que é visível foi feito do invisível. E tudo que é visível hoje é relativo. Você não parece meu irmão. Relativo. Mas no absoluto subjetivo eterno, você é meu irmão. Ainda que não se pareça. Você é mais branquinho que eu, tal, tem a orelhinha para cá, a minha é mais pontuda e tal. Então não parece. Mas na essência, nós somos um. Eu não vim aqui bater um papo com a juventude da Igreja Batista Memorial. Eu vim aqui encontrar parte dos meus irmãos, parte da minha família. Nós estamos à vontade. Perfeito. Amém? Amém. Então é isso. Amém. Obrigado, pastor. Que a minha oração é agradeço. que o Senhor, nosso Deus, ele transforme o nosso entendimento a partir do que a gente aprendeu um pouco hoje. Que a gente possa entender que o outro é uma extensão de mim. Então, somos nós, não somos individuais, somos seres relacionais. Que a gente possa se preocupar quando a gente se deparar com algum necessitado na rua, é um filho de Deus que está ali, é um irmão nosso, e não possamos ser indiferentes a isso. Não é? Isso aí. Que o Senhor, então, abra o nosso entendimento e transforme para que a gente possa estar cada dia mais parecido com Cristo. Amém. Amém. Obrigado. Amém. Vamos falar agora para o pessoal que está em casa. Então, você... Não vou perguntar se concorda ou discorda, mas entendeu? Tem dúvida? Escreve aí nos comentários. Nós certamente vamos responder. E você já está convidado para as próximas, nossas futuras transmissões de debate, né? E vai seguindo a gente, que eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Amém. Eu queria dar só uma palavra para você, para a gente encerrar. Se você é filho de Deus, e eu creio que você é filho de Deus, se você tem essa consciência, entenda uma coisa. Jamais vai bater um problema na sua porta que Deus já não tenha dado a você condições de enfrentar. Então não tenha medo, não se apavore. Pode ir lá que o fruto que você ainda desconhece, porque você não conhece a árvore que você é, no tempo certo ele vai ser dado e vai servir de alimento para aquele que bateu a sua porta. Que Deus ilumine você, que Deus fortaleça você, que Deus esclareça seu entendimento em nome de Jesus. Um grande abraço e muito obrigado por acompanhar e assistir até agora. Fiquem com Deus.